Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Patrícia e esse é o canal Descomplicando a Pós-Graduação. Já deixa o seu like, já compartilha com um amigo, se inscreva no canal e vamos lá. Hoje eu vou falar sobre seleções de mestrado e de doutorado, como que você deve se preparar. A minha fala vai ser dividida em duas partes. Antes eu vou falar sobre como você vai se preparar antes de sair o edital e num segundo momento eu vou falar sobre o que você deve fazer após a publicação do edital, certo? Então confiem no meu conteúdo que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. O meu objetivo é tornar esse caminho mais fácil. Eu sei que não é fácil entrar na pós-graduação, mas eu quero te ajudar a tornar essa jornada um pouco mais leve, um pouco mais tranquila, tá? Com todo o conhecimento que eu tenho adquirido em mais de 10 anos de pós-graduação. Bom, gente, vamos lá. Eu quero entrar no mestrado ou no doutorado e ainda não saiu o edital. O que eu faço? Primeira coisa, você vai ter um currículo Lattes. Você precisa ter um currículo Lattes. Se você ainda não possui, trate de fazer o quanto antes para registrar toda a sua atuação profissional e acadêmica. Então, no currículo Lattes vai constar os cursos que você fez, vai constar a graduação, onde você fez, qual foi o tema do seu TCC, vai constar se você fez publicações durante a graduação ou não, vai constar onde você trabalhou, onde você estagiou. Então, o currículo Lattes ele vai trazer todo esse universo para mostrar qual é o pesquisador que você é, qual é o tipo de pesquisador que você é. Assim que a gente vê um currículo Lattes, a gente já sabe se a pessoa pesquisa ou não. Como que eu sei? Vendo as publicações. Então, assim, se você não tem um currículo Lattes, faça o quanto antes. Eu sei que quem quer entrar no doutorado já tem, né? Já passou por essa fase, mas para quem quer entrar no mestrado, é uma dica que é muito valiosa. E cuidado, todos os programas de pós-graduação vão te exigir esse currículo Lattes no momento da inscrição. Então, você já precisa tê-lo. Se você tem um currículo Lattes desatualizado, também é um problema. Você precisa atualizar para mostrar as coisas recentes que você fez na sua vida acadêmica ou na sua vida profissional, porque isso vai influenciar muito na seleção, tá? Passada essa fase do currículo Lattes, o que a gente tem que fazer antes de sair o edital? Gente, é muito importante que vocês pesquisem, busquem um programa de pós-graduação que esteja alinhado aos seus objetivos. Então, assim, não é só escolher um programa de pós-graduação pela proximidade, né? Às vezes a gente faz essa escolha de acordo com o que é mais perto para nós. Eu acho que essa escolha, que é muito pessoal, né? Não vou influenciar ninguém a fazer alguma escolha, mas assim, você deve escolher um programa de pós-graduação que tenha uma linha de pesquisa e que tenham pessoas que pesquisam temas do seu interesse. Então, assim, você tem que ter afinidade com esse programa de pós-graduação para que você consiga entrar e fazer o mestrado, fazer o doutorado da melhor forma possível, certo? Então, cuidem muito, assim, ó, onde que vocês conseguem essas informações? No próprio site do programa de pós-graduação. Lá vai constar quantas linhas de pesquisa tem, quais são os professores de cada linha de pesquisa, com o nome dos professores, vocês podem pesquisar o currículo Lattes deles e ver quais publicações que eles têm, quais são os temas que eles estudam. Então, tudo isso vai te ajudar e muito nessa fase inicial, nessa fase de escolha do programa e também de saber se você tem ou não a ver com esse programa e com o que é pesquisado lá, certo? Então, quanto mais aderência você tiver a alguma linha de pesquisa, melhor, certo? Então, busquem isso, usem esse norte para escolher o programa de pós-graduação e daí já ir se preparando. Assim que a gente escolhe o programa de pós-graduação, as coisas ficam mais simples, né? A gente consegue as informações no site, a gente sabe se consegue contato ou não com algum professor, mas é importante, gente, que vocês cuidem o edital anterior, né? Lembram que eu tô falando de estudar e se preparar para mestrado e doutorado sem edital aberto? Pois é, mas não é porque você não tem um edital aberto que você vai ficar sem saber nada sobre a seleção. Pelo contrário, você vai ter que buscar o edital anterior e já ir se preparando com base no edital anterior, certo? Então, nesse edital vai ter várias informações importantes, algumas coisas não mudam de um ano para o outro, por exemplo, os requisitos que você tem que ter, a documentação necessária, essas coisas costumam ser comuns de um ano para o outro. O que vai mudar? A obra, por exemplo, se tiver uma prova escrita, pode mudar a obra, pode mudar alguma coisa de surgir um professor novo, essas coisas assim, mas a documentação
e os requisitos para inscrição vão ser os mesmos. Então, vocês já podem ir preparando isso, já ir separando os documentos que vocês precisam para comprovar também o currículo, certo? Então, essas são as principais coisas que você deve fazer antes do edital. Além disso, é muito importante que você já comece a fazer o seu pré-projeto de pesquisa, tá? As seleções costumam pedir um pré-projeto, claro, um pré-projeto que se adeque ao programa de pós-graduação, e você que já pesquisou e já se informou, já sabe, então, mais ou menos como deve ser esse pré-projeto. Se você conhece alguém que entrou nesse programa, você pode entrar em contato e perguntar como que fez. Às vezes a gente consegue até o pré-projeto da pessoa para ter uma noção de como ela fez, enfim. Mas isso também é muito pessoal. A gente pode pedir ajuda ou não, né? Mas outra coisa, gente, além disso, né? Além do pré-projeto de pesquisa, esse pré-projeto de pesquisa, você precisa fazer e entregar num dado momento da seleção, certo? Então é bom que você já encaminhe esse projeto antes, já vai estudando, escolhendo o tema, vendo qual é o problema de pesquisa, buscando referências dos próprios professores do programa, porque isso é muito importante. Citem os professores do programa no pré-projeto de vocês, e aí depois, lá quando sair o edital, você consegue terminar esse projeto de pesquisa com base nas informações que constam no edital. Outra coisa, gente, foquem em publicações antes do edital, certo? Eu sei que às vezes a gente quer entrar no mestrado, no doutorado, mas não tem publicação nenhuma. Gente, a chance de você conseguir entrar num programa de pós-graduação sem publicação nenhuma é mínima. Eu sei que algumas pessoas falam que é possível, mas eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que quem tem publicações já sai muito na frente, e normalmente quem é aprovado tem publicações, tá? Existem vários níveis de publicações, o vídeo não vai ser sobre isso, mas tentem, quem não tem nenhuma publicação, por exemplo, tentem publicar em eventos, né, que é mais fácil de ganhar o certificado, é mais rápido, você apresenta aquele trabalho ali para uma banca e aí você já consegue publicar isso nos anais. Se você tiver muita dificuldade, faça parcerias com amigos que também pesquisam o mesmo tema que você, busque algum professor que de repente possa fazer uma parceria ou te ajudar de algum modo, mas não fiquem estáticos esperando sair o edital sem tomar nenhuma providência, tá? Assim que vocês decidirem fazer o mestrado ou doutorado, vocês já têm que ir atrás para ir buscando. Quanto mais informações, quanto mais coisas vocês fizerem nesse pré-edital, melhor, certo? Então a chance de vocês terem a aprovação vai ser muito maior. No doutorado, por exemplo, eu já sabia a linha de pesquisa que eu queria, já sabia quais eram os professores, já sabiam o que eles pesquisavam. Então no meu pré-projeto eu já havia citado os professores, então tudo isso contribuiu para minha aprovação, certo? Então eu tô dando dicas aqui que realmente foram aplicadas para que vocês apliquem também e dê certo com vocês, certo? Agora eu vou falar sobre o que você deve fazer após o edital, tá? Lembrem que antes do edital eu falei do currículo Lattes, falei das publicações, falei do pré-projeto de pesquisa, falei da escolha do programa de pós-graduação, e agora a gente vai para a hora, né, do vamos ver. Agora, saiu o edital, e agora o que eu faço? Primeira coisa, gente, primeiríssima coisa que é muito importante, leia o edital inteiro com calma. Tá? Leia com muita calma o edital, porque ele é a lei do concurso, você deve se preparar de acordo com esse edital. E aí, ali, você vai ter as informações que você precisa, tá? Sobre o prazo da inscrição, sobre os documentos, sobre o pré-projeto. Vai constar no edital, gente, por exemplo, o número de páginas, o que eles querem que você coloque, por exemplo, metodologia, referencial teórico, problema de pesquisa. Vai estar tudo isso no edital. Também vai ter as informações sobre a entrevista, se tiver. Vai ter informações sobre a prova escrita, e é aí que eu quero falar com vocês sobre isso. A prova escrita é muito, mas muito importante na seleção para o mestrado e para o doutorado, tá? Se você não atingiu o mínimo, que eu não sei se em todas as universidades mas eu acredito que seja em torno de nota 7, se você não atingir esse mínimo, você já nem vai para a fase seguinte,
né? Você já é eliminado. Então, assim, você tem que ter muita concentração para estudar e se preparar para essa prova escrita e também para fazer essa prova e mostrar que você é um bom candidato para esse programa de pós-graduação, certo? Então, o que a gente faz para a prova escrita? A gente lê muito as obras que são pedidas. A gente também estuda um pouco mais o que os professores pesquisam, quais são as linhas do programa. A gente tem que ter muito isso em mente para usar na nossa argumentação na prova escrita. Então, se prepare muito para a prova escrita e não deixe de lado o pré-projeto de pesquisa. Lembram que eu comentei antes que para fazer o pré-projeto de pesquisa vocês deviam já começar antes do edital? Depois do edital, vocês já pegam esse projeto de novo e terminam o quanto antes, gente, com todas as informações que constam no edital, tá? Então, o que é importante? Ler o edital com calma, né? Se preparar para essa prova escrita, que normalmente é bem difícil, né? Bem complicada e às vezes a gente não sabe exatamente o que a banca está nos pedindo, mas a gente tem que tentar dar o nosso melhor, tá? Então, estudem muito. E a gente também precisa dar conta do pré-projeto de pesquisa, que é muito importante também. Então, assim que sai o edital, a gente tem que correr para participar de todas essas etapas, tá? Não se preocupem tanto com a entrevista no início, porque você só vai chegar lá na entrevista se você passar pelas fases anteriores, que normalmente são a questão do pré-projeto, a questão da prova escrita, e aí ver também quanto você publicou e ver quanto você tem de nota no currículo, e lá na entrevista são outros 500, né? Você tem que mostrar que você é um bom candidato, mas aí é só focar em mostrar disponibilidade e que você tem realmente interesse em fazer essa pós-graduação, tá? Então, assim, gente, a maior preocupação que vocês têm que ter são duas. A primeira delas, o pré-projeto de pesquisa, que vale bastante, e você tem que ter também uma preocupação muito grande com a prova escrita. Pré-projeto e prova escrita. As duas coisas são muito relevantes para uma seleção de mestrado ou uma seleção de doutorado, certo? Então, eu espero que essas dicas ajudem vocês, espero que vocês tenham sucesso aí nas suas empreitadas. Se quiserem, me sigam no Instagram, @prof.patriciaorro, lá eu dou muitas dicas também sobre seleção de mestrado, sobre seleção de doutorado, sobre publicação de artigos científicos, e contem comigo. Se precisarem de alguma ajuda, se tiverem alguma dúvida, comentem aqui embaixo do vídeo que eu vou responder, certo? Um abraço e até o próximo vídeo.